os melhores contos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami e hoje eu vou apresentar 3 contos que eu considero muito bons. Eu já fiz não sei quantos vídeos nessa série, né? Talvez esse seja o 6º, 7º, não sei. Em cada vídeo eu comento 3 contos de autores aí diversos que eu considero assim bem legais e recomendo. O primeiro que eu vou sugerir é uma aqui do Ítalo Calvino, Um General na Biblioteca, nessa coletânea, nesse livro aqui. Não sei se esse conto está em outro livro dele, mas o conto é Montezuma e o livro é Um General na Biblioteca. Montezuma, como vocês sabem, foi um grande líder inca da América pré-colombiana, ali na região do México, né? E a gente sabe que o Cortés, colonizador espanhol, chegou lá, subjugou, né, todo o povo ali, enfim, aprisionou Montezuma, e ele acabou sendo apedrejado lá pelo próprio povo, enfim. Teve todo um lance aí histórico de dominação, aquilo que a gente já conhece bem, né? Então, assim, em vários lugares diferentes aqui da América, com a chegada dos europeus, os indígenas, eles confundiram os europeus com Deus, e isso principalmente aqui nessa situação do México. Montezuma confundiu Cortés e todos os outros espanhóis com divindades e tal, começou a entregar tudo e tal. E no que diz respeito a esse conto, aqui é uma entrevista com Montezuma, então que tem um interlocutor com perguntas muito capciosas, questionando Montezuma. É claro, né, gente? A gente está falando de Calvino, então a gente está falando de uma coisa improvável, impossível. E esse interlocutor faz perguntas bem críticas, né? Tipo assim, você, ao entregar tudo aos espanhóis, ao colonizador, você não pensou que poderia estar condenando seu povo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Montezuma responde, né? Tipo assim, se para o homem branco, para ele ouro é valor, que leve tudo, pra gente isso não é e tal. As respostas do Montezuma são bem interessantes, né? Claro que é um diálogo fictício e tal, mas a gente fica com, pelo menos foi a sensação que eu senti, né? A gente fica com aquela sensação de vingança por ele ser tão bem articulado em responder essas questões tão capciosas, né? Então, é um conto que eu recomendo. O outro é Funes, o Memorioso, dessa obra do Jorge Luiz Borges, Ficções, né? Aqui tem esse conto. Funes é uma criatura, né? Um jovem que lembra de tudo. Ele sofreu um acidente lá, então, assim, a memória se tornou sua principal faculdade. E, assim, ter boa memória é bom? Eu tenho até uma memória bem que as pessoas consideram boas, mas nada que se compare ao Funes. Ele lembra tudo no pormenor, no detalhe. Então, assim, se uma pessoa tem boa memória a este ponto, ela praticamente vive do passado, porque ela fica lembrando das coisas, as coisas que já passaram. E aí ele até fala que pensar é abstrair, é resumir demais. O interessante é lembrar dos detalhes. Fica uma coisa insana, sabe? É um conto muito interessante, muito divertido. Não é à toa que se chama Ficções, né? Essa obra do Borges, ele lida com situações também improváveis, né? É um exercício bem bom, assim, pra gente fazer. Porque às vezes a gente fica pensando, seria tão bom ter essa facilidade ou ter aquela qualidade X, a faculdade Y, né? A faculdade mental Y, habilidade melhor disso ou daquilo. Mas a gente não para pensar que em excesso tudo atrapalha. Memória demais em excesso não é recomendável. Depois que você entrar em contato com este conto, você vai entender o que eu estou falando. Memória demais em excesso, não dá. Se torna um tormento na vida da pessoa. Vou decidir nesse momento qual conto escolher deste livro, Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Aqui, vários contos são bons. Eu era mudo e só. Eu ainda vou fazer pílulas de interpretação sobre este conto, mas agora eu vou resumir para vocês. Eu era mudo e só é a história aqui de um cara que é casado e ele tá, no começo assim, ele tá falando que se casou, né, com uma mulher maravilhosa, perfeita, perfeição, parece uma pintura, um cartão postal. Por tudo que ele dá a entender, a gente pensa que ela é até superior a ele em vários aspectos, né, inclusive estético. Parece que família com dinheiro e tal.
Então ela é uma maravilha, uma pintura. E a gente vai percebendo, por conta de tudo que ele vai revelando, aos poucos, ela vai falando, aquelas pequenas alfinetadas, aqueles detalhes, aquela micro-realidade emocional que a Lígia Fagundes Telles gosta de trazer à tona, evidenciar, assim, nas relações, a gente percebe que ela não é tão maravilhosa assim. A gente vai percebendo, aos poucos, que ele se sente sufocado por essa esposa, que a filha dele também já está se tornando uma pequena tirana, a gente vai percebendo. Que ele, não só pela esposa e agora também pela filha, mas desde antes, quando ele estava para se casar, ele, acho que o sogro dele o induziu a fazer algo, a trabalhar em algo que ele não queria. E aí a gente vai percebendo que ele está levando uma vida que ele não gostaria, não é uma vida de sonho, como ele dá a entender no começo, né? Essa esposa perfeita, ela pode parecer perfeita para quem olha de fora, mas a vida dele não é tão perfeita assim. Ele começa a projetar uma vida fora dessa realidade. E é muito interessante como ela conta isso. Então, assim, a história em si é uma história simples, né? A gente já viu várias histórias como essa por aí. Mas como ela é apresentada, como ela é contada, como os fatos, essa percepção de como é a história dele, o que ele sente, como isso vai aparecendo na história, é que é interessante, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O que me encanta nas histórias, em literatura, é a forma que o autor constrói a narrativa, né? A forma de narrar, como a narrativa é construída. E essa narrativa é muito bem construída, né? Eu gostei bastante. Certo? Me digam se vocês já leram uma dessas aqui que eu apresentei. Me digam qual que vocês gostaram mais, se não gostaram, querem ler, o que vocês conhecem de cada autor, o que vocês me sugerem de contos bons. É claro que nesses livros aqui, qualquer um deles, há mais contos para sugerir. Bons contos, excelentes contos. Mas aí fica para uma próxima vez. Mas eu vou adorar que vocês me sugiram coisas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E que me siga no Instagram, Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e